Antes mesmo dos carros serem inventados, os reis e imperadores mais poderosos já possuíam carruagens extremamente luxuosas e caras, e eles não as usavam apenas para viajar. Em vez disso, elas também eram um símbolo de sua riqueza, poder e alta posição. Hoje em dia, o preço de algumas dessas carruagens restantes chega a milhões de dólares, e outras são consideradas tesouros históricos de grande valor. Neste vídeo, vamos conhecer 10 das mais impressionantes carruagens antigas, que já foram usadas por alguns dos líderes mais poderosos da história. Mas antes de começarmos a discussão, gostaria de pedir que você deixe um like e se inscreva no nosso canal. Isso já é uma grande ajuda para nós, criadores de conteúdo, então vamos começar. Número 10. As carruagens reais de Tutankhamon, Antigo Egito. Em 1922, o arqueólogo Howard Carter fez uma descoberta. Howard Carter descobriu o túmulo do faraó Tutankhamon no Egito. Essa é uma das descobertas arqueológicas mais importantes da história, porque quase todos os objetos dentro do túmulo estavam intactos, mesmo depois de o túmulo ter permanecido fechado por mais de 3.000 anos. Uma das descobertas mais impressionantes foi a das 6 carruagens reais do jovem faraó. Antes de serem colocadas no túmulo, elas foram cuidadosamente desmontadas para caber nos corredores estreitos. Depois, foram remontadas lá dentro junto com os objetos de ouro, armas e outros objetos valiosos que se acreditava que o rei usaria na vida após a morte. As 6 carruagens não tinham todos a mesma função. Alguns eram para cerimônias reais e eram cobertos com folhas de ouro, com desenhos mostrando Tutankhamon como guerreiro e caçador. Também havia carruagens mais leves que se acreditava serem usados para caça ou até mesmo em batalhas. O modo como foram feitos também é impressionante. A madeira era vaporizada para ser facilmente moldada na curva certa, tornando a estrutura mais resistente sem aumentar o peso. As rodas tinham 6 raios, por isso eram mais leves e mais resistentes em comparação com as antigas rodas sólidas de outras civilizações antigas. Outra das soluções mais inteligentes era o piso. Em vez de madeira sólida, os egípcios usaram tiras de couro entrelaçadas. Isso ajudava a reduzir a trepidação da carruagem. Em outras palavras, eles já tinham um sistema de suspensão simples mais de 3.000 anos antes do invento do automóvel moderno. Até hoje, as carruagens de Tutankhamon estão entre as mais antigas carruagens reais completas já encontradas no mundo. Elas não eram apenas símbolos do poder de um faraó. Elas também são prova de que o nível de engenharia e habilidade artesanal do Antigo Egito já era extremamente avançado há mais de 3.300 anos. Número 9. A carruagem dourada da coroa, Reino Unido. Quando se fala sobre a carruagem real mais famosa do mundo, quase nenhuma supera a carruagem de estado dourada do Reino Unido. À primeira vista, é fácil pensar que ela é feita de ouro puro, porque, para onde quer que você olhe, quase tudo é decoração dourada. Mas, na verdade, ela não é de ouro maciço. Segundo a Royal Collection, sua estrutura principal é feita de madeira, apenas revestida com uma fina camada de folha de ouro. Ela foi feita para parecer extremamente luxuosa, sem usar muito ouro puro. Esta carruagem foi encomendada pela primeira vez pelo rei Jorge III em 1760. Após quase 2 anos de fabricação, ela foi concluída em 1762. O design foi criado pelo renomado arquiteto Sir William Chambers e a fabricação pelo construtor de carruagens londrino Samuel Butler. Esta carruagem é enorme, ela pesa cerca de 4 toneladas, tem quase 24 pés de comprimento e chega a 12 pés de altura. Isso significa que ela é ainda mais pesada do que muitos SUVs de hoje. Por ser tão pesada, 2 ou 4 cavalos não são suficientes. São necessários 8 cavalos só para puxá-la. E mesmo com 8 cavalos puxando, ela ainda se move muito devagar. Na maioria das vezes, ela é quase tão rápida quanto uma pessoa andando. Mas não é o tamanho que fez a carruagem de estado dourada ficar famosa. A verdadeira razão é o papel dela na história da monarquia britânica. Desde a coroação do rei Guilherme IV, em 1831, quase todos os reis e rainhas da Grã-Bretanha usaram esta carruagem em suas coroações. Por isso, sempre que um novo monarca sobe ao trono, é muito provável que este seja o veículo que o mundo inteiro verá. Quando você observa cada detalhe dela, percebe que quase não há espaço vazio. Há entalhes de vários símbolos, decorações douradas e grandes pinturas em ambos os lados.
Essas imagens mostram cenas da mitologia romana. Quem fez as pinturas foi o artista italiano Giovanni Battista Cipriani. No topo da carruagem há 3 pequenos anjos ou querubins. Eles representam a Inglaterra, a Escócia e a Irlanda, enquanto seguram alguns dos símbolos da coroação britânica. Na parte inferior, há 4 grandes esculturas de tritões, criaturas da mitologia grega que são metade homem e metade peixe. Para os artistas daquela época, esses desenhos eram símbolos da força e do poder do reino. Mas há uma verdade surpreendente sobre esta carruagem. Dizem que este era um dos veículos mais desconfortáveis usados por reis e rainhas. Como isso aconteceu? A razão é simples. Quando a carruagem de estado dourada foi feita, ainda não existia o sistema de suspensão moderno que os veículos usam hoje. Em vez de molas de metal, toda a estrutura da carruagem era suspensa apenas por grossas tiras de couro. Quando passava por buracos, a trepidação não desaparecia. Em vez disso, toda a carruagem balançava ainda mais. A cada passo dos cavalos, sua estrutura se movia para trás e para frente. Ao fazer curvas, ela balançava forte para ambos os lados, como se você estivesse em um pequeno barco sacudido pelas ondas. Isso não é exagero. Vários dos próprios monarcas britânicos disseram isso. O rei Guilherme IV, que também foi oficial da Marinha, disse que era como se ele estivesse no meio de ondas fortes enquanto estava a bordo. A rainha Vitória, por sua vez, frequentemente evitava usar esta carruagem porque não gostava do excesso de balanço. O rei Jorge VI também disse que essa foi uma das viagens mais desconfortáveis que ele já experimentou. E em 2018, a rainha Elizabeth II foi questionada sobre a carruagem de ouro em um documentário. A resposta curta dela quase ficou famosa no mundo todo. Ela disse que realmente não foi feita para ser confortável de usar. E se pensarmos bem, ela está certa. O principal objetivo da carruagem de ouro não é proporcionar conforto ao rei ou à rainha. O objetivo dela é mostrar a todos a riqueza, o poder e o prestígio do governo britânico. Há outro detalhe curioso. Devido ao seu tamanho e peso, também é difícil de parar. De acordo com os registros da Royal Collection, é preciso começar a frear de muito longe do local onde se deseja parar. Havia até uma pessoa andando atrás da carruagem para controlar o freio usando uma alavanca. Ao longo de mais de 260 anos, algumas partes já foram substituídas. Ela recebeu pneus de borracha para maior segurança e alguns equipamentos internos foram ajustados. Mas o principal detalhe, seu design ainda é praticamente o mesmo de quando foi feito em 1762. Isso significa que até hoje, reis e rainhas ainda experimentam praticamente o mesmo balanço que seus antepassados sentiram. Já se passaram mais de 2 séculos. Então, mesmo não sendo o veículo mais confortável da história, ele continua sendo um dos símbolos mais importantes da monarquia britânica e uma das carruagens reais mais famosas já feitas pelo homem. Número 8. Carruagem de comando móvel de Napoleão. Houve uma carruagem na história que não serviu apenas como meio de transporte. Ela também era um escritório, quarto e centro de comando de um dos maiores generais da Europa. Essa carruagem pertencia a Napoleão Bonaparte. Durante todo o período de suas campanhas de guerra, ele quase sempre estava em viagem. Por causa disso, ele precisava de um veículo que pudesse servir como um pequeno quartel-general enquanto estava na estrada. Por isso, mandou fazer uma carruagem de campanha especial. Não era a mais bonita. Não era a carruagem mais luxuosa do seu tempo, mas era um dos veículos mais práticos e importantes de um líder na Europa. Ela foi projetada para longas viagens, mas o corpo dela era mais resistente do que o de uma carruagem comum. E tinha uma suspensão melhor para que os solavancos das estradas fossem menos sentidos. Mas o que realmente impressiona está no seu interior. Quase todo o espaço tem uma função própria. Há um compartimento separado para os mapas de batalha. Há um compartimento próprio para os médicos importantes. Existe uma pequena biblioteca com os livros que Napoleão lia enquanto viajava. Há um serviço de chá de prata e utensílios para tomar café da manhã, mesmo durante a viagem. Também há uma maleta de viagem para seus pertences pessoais. E, acima de tudo, há uma cama de acampamento dobrável escondida embaixo do assento principal. Quando a noite o pegava na estrada, ele não precisava mais procurar um lugar para ficar. Ele pode dormir dentro da carruagem enquanto a viagem continua. Ao chegar ao próximo destino, ele já está pronto para planejar uma nova operação. Em outras palavras, essa carruagem é como um escritório móvel de um imperador.
Enquanto os cavalos estão em movimento, ele pode comer, ler, fazer planos de guerra e administrar seu império. A velocidade também era muito importante para Napoleão. Ele era conhecido por ser impaciente e não gostava de perder tempo. Por isso, ele ordenava aos seus cocheiros que mantivessem a velocidade máxima, mas segura durante toda a viagem. Por causa disso, os cocheiros de Napoleão estavam entre os melhores da Europa naquela época. Mas não era só a velocidade que era importante para ele. A segurança também era fundamental. Sempre que ele viajava, havia sempre soldados a cavalo o acompanhando como escolta. Cada rota também era cuidadosamente planejada antes de sua partida. No início do século XIX, viajar era extremamente perigoso para um imperador. Uma informação errada ou um ataque repentino poderia mudar o rumo de toda a guerra. Mas chegou o dia em que o reinado de Napoleão também chegou ao fim. Em 18 de junho de 1815, aconteceu a famosa Batalha de Waterloo. Essa foi a batalha que pôs fim ao seu império. Após a derrota do exército francês, os soldados prussianos avançaram rapidamente. Durante a perseguição, capturaram a carruagem de campanha de Napoleão. Quase não havia sido tocada. Quando abriram a carruagem, encontraram muitos objetos valiosos deixados dentro. Havia moedas de ouro, diamantes, livros pessoais e utensílios de alimentação. E também havia mapas militares que mostravam os planos operacionais de Napoleão antes de sua derrota. Embora esses planos não tivessem valor na guerra, pois a batalha já havia acabado, tornaram-se muito importantes para historiadores. Por causa disso, eles entenderam melhor como Napoleão pensava e planejava nas últimas semanas de seu reinado. Após Waterloo, esta carruagem se tornou um troféu de guerra. Ela passou por vários donos diferentes antes de ser finalmente exibida ao público em Londres como uma das exposições históricas mais famosas de sua época. Até hoje, a própria carruagem de campanha de Napoleão continua sendo um dos veículos históricos mais importantes da Europa. Ela não é a que tem mais ouro, nem a que tem a decoração mais bonita, mas poucas carruagens testemunharam a queda de um império. E poucos veículos também foram testemunhas silenciosas na noite em que Napoleão perdeu seu exército, seu poder e sua liberdade. Número 7. A diligência Concorde, Estados Unidos. Se as carruagens anteriores desta lista foram feitas para reis e imperadores, a próxima foi feita para pessoas comuns. Mas não se engane, ela teve um papel enorme na história dos Estados Unidos. Esta é a diligência Concorde. Em 1827, a empresa Abbott Downing começou a fabricar diligências na cidade de Concord, New Hampshire. Logo se tornou o veículo mais famoso para longas viagens por todos os Estados Unidos. Quando ainda não havia ferrovias em muitas partes do país, essa era a principal maneira das pessoas chegarem a lugares distantes. Não eram apenas passageiros que viajavam nele. Ele também transportava cartas, documentos importantes, dinheiro, ouro e diversos produtos. Em outras palavras, era uma parte importante do crescimento dos Estados Unidos enquanto suas comunidades se expandiam para o oeste. Uma das melhores características da diligência Concorde era a sua suspensão. Em vez de molas de metal, seus fabricantes usaram grossas tiras de couro. Quando passava por estradas esburacadas, todo o corpo da carruagem balançava suavemente. Por isso, o impacto era menor do que nas carruagens sem esse design. Porém, a viagem ainda não era confortável. Na verdade, se você ficasse apenas alguns dias andando nela, poderia ficar tonto por causa do balanço constante. Dentro da carruagem havia 3 assentos, com 3 pessoas em cada assento. Portanto, 9 passageiros podiam viajar dentro dela. Se o interior já estivesse cheio, alguns passageiros sentavam-se no teto junto com suas bagagens. Lá em cima, eles ficavam expostos diretamente ao sol, à chuva e à poeira, enquanto a carruagem seguia a viagem. A viagem de St. Louis até São Francisco levava cerca de 25 dias. A cada 10 a 15 milhas, eles paravam nas estações de revezamento para trocar os cavalos. Lá também os passageiros comiam rapidamente antes de seguir viagem novamente. Segundo relatos da época, a comida nas estações de revezamento também não era muito saborosa. Normalmente serviam carne salgada, feijão, biscoitos duros e um café muito forte. À noite, os viajantes geralmente dormiam no chão da estação junto com outros passageiros. Havia ainda outro perigo: os bandidos. Como muitas diligências transportavam dinheiro e ouro,
eram alvos frequentes de bandidos armados. Por isso, em muitas viagens, havia um guarda armado sentado ao lado do motorista segurando uma espingarda. Foi daí que surgiu a famosa expressão riding shotgun. Até hoje, a diligência Concorde é considerada um dos veículos mais famosos da história dos Estados Unidos. Antes da chegada dos trens e dos veículos modernos, ela conectava as partes mais distantes do país e ajudava no transporte de pessoas, comércio e comunicação por toda a fronteira americana. Número 6, a última carruagem de coroação da França. De todas as carruagens reais feitas na França, apenas uma sobreviveu até hoje. Esta é a carruagem de coroação do rei Carlos X. Não é apenas uma carruagem antiga. Ela é um símbolo remanescente de mais de 1000 anos de tradição dos reis da França. Durante muitos séculos, sempre que um novo rei subia ao trono, ele era levado à Catedral de Reims em uma carruagem especial de coroação. Lá era realizada a cerimônia mais importante da monarquia francesa. Mas quando a Revolução Francesa estourou em 1789, muitos símbolos da monarquia foram destruídos, queimados ou arruinados pelos revolucionários. Isso incluiu quase todas as carruagens reais da França. Por causa disso, apenas uma carruagem de coroação restou até hoje. E foi essa que o rei Carlos X usou. Hoje ela pode ser vista na Galeria das Carruagens do Palácio de Versalhes, onde é cuidadosamente preservada como um dos veículos históricos mais importantes da França. Essa carruagem é enorme. Ela chega a quase 6 a 6,5 metros de comprimento e aproximadamente 4 a 4,5 metros de altura. Estima-se que ela pese entre 4 e 5 toneladas. Quase todas as partes externas estão cobertas com decorações douradas e esculturas de bronze. Essas não são decorações comuns. Cada elemento foi feito para mostrar que o rei da França tem o direito divino de governar. Naquela época, muitas pessoas acreditavam que o poder do rei era dado diretamente por Deus. Por isso, até mesmo a própria carruagem precisava mostrar poder e luxo. Ao entrar, você verá um grosso tecido de veludo vermelho com bordados dourados detalhados. A combinação de vermelho e dourado há muito tempo é símbolo da realeza francesa. Em 1825, Charles X usou esta carruagem em sua coroação. Ele foi o último rei da França a passar pela tradicional coroação na Catedral de Reims. Mas havia um grande problema. Enquanto ele tentava restaurar o antigo poder dos reis, a mentalidade das pessoas estava mudando rapidamente. Após a Revolução Francesa, mais cidadãos passaram a apoiar ideias sobre liberdade, igualdade de direitos e poder limitado dos reis. Assim, o apoio ao antigo sistema monárquico foi enfraquecendo gradualmente. Em outras palavras, embora a coroação de Charles X tenha sido muito grandiosa, muitos já não acreditavam na mensagem que ele queria transmitir. Apenas 5 anos depois, explodiu a Revolução de Julho em 1830, Charles X foi forçado a abdicar do trono e foi exilado da França. Ao mesmo tempo, terminou de vez o período da Restauração Bourbon. Nunca mais houve uma coroação tradicional na Catedral de Reims e nenhum outro rei francês usou esse tipo de carruagem de coroação. Por causa disso, essa carruagem tornou-se uma lembrança silenciosa da última vez que a França tentou restaurar o antigo poder de seus reis. Até hoje, esta é a única carruagem de coroação restante da monarquia francesa que o público ainda pode ver. Não é apenas uma bela carruagem, é uma peça importante da história que nos lembra de como o poder de um reino pode mudar rapidamente. Número 5. Carruagens de bronze de Qin Shi Huang, China. Em 1980, arqueólogos fizeram uma descoberta perto do túmulo de Qin Shi Huang, o primeiro imperador a unificar toda a China. Ele é conhecido como o líder que iniciou a construção da Grande Muralha da China e tem um túmulo guardado por milhares de guerreiros de terracota. Mas não foram encontrados apenas soldados lá. Também havia 2 carruagens de bronze extraordinárias enterradas no solo por mais de 2.200 anos. Elas não são de tamanho real. Elas têm aproximadamente metade do tamanho de uma carruagem real. Mas não pense que são apenas modelos simples. Na verdade, elas estão entre as mais impressionantes obras-primas de engenharia da antiguidade. Quando foram encontradas, suas peças estavam quase todas esmagadas pelo peso da terra que ficou sobre elas por tanto tempo. Especialistas levaram anos para reconstruir as 2 carruagens. A primeira carruagem é chamada de carruagem alta.
É uma carruagem aberta com um dossel de bronze em cima. Acredita-se que ela era usada como veículo de escolta ou em inspeções e cerimônias imperiais. Já a segunda carruagem é chamada de carruagem de conforto. O design dela é mais fechado, tem teto, janelas que podem ser abertas e fechadas e um compartimento próprio dentro. Muitos historiadores acreditam que este é o modelo destinado especificamente ao imperador. Mas o mais impressionante é a quantidade de pequenas peças que a compõem. Cada carruagem é composta por mais de 3.400 peças de bronze separadas. Isso inclui os eixos, rodas, raios, arreios, correntes, pinos e várias decorações. Tudo isso foi feito com um nível extremamente alto de precisão. Até mesmo os 4 cavalos de cada carruagem têm aparências diferentes. Seus rostos, corpos e posições não são iguais. Eles foram feitos para parecer cavalos de verdade. Ainda mais impressionantes são as rédeas de bronze. Embora sejam feitos de metal, eles se movem como se fossem de couro de verdade. Também há telas de bronze nas janelas da carruagem de conforto. Ela permite que o ar entre enquanto bloqueia a visão direta de fora. Em outras palavras, eles já tinham o conceito de privacidade mais de 2.000 anos antes do surgimento dos veículos modernos. Essas 2 carruagens de bronze nunca foram usadas em viagens reais. Elas foram feitas apenas como réplicas em miniatura para serem enterradas junto com o imperador. Os antigos chineses acreditavam que seu líder ainda poderia usar essas carruagens na vida após a morte. Mas mesmo sendo apenas modelos, os artesãos não economizaram esforços. Em vez de simplificar o design, eles copiaram quase todos os detalhes da verdadeira carruagem imperial. Por causa disso, até hoje engenheiros e arqueólogos ainda estudam como elas foram feitas. As 2 carruagens de bronze de Qin Shi Huang não são apenas artefatos valiosos. Elas também são uma das melhores provas de que o nível de engenharia, metalurgia e artesanato da antiga China já era muito avançado há mais de 2.200 anos. Número 4. Carruagem Imperial de Catarina, a Grande, Rússia. Na época de Catarina, a Grande, as carruagens reais não serviam apenas para viagens. Elas também eram usadas para mostrar o poder e a riqueza do Império Russo. Catarina governou de 1762 a 1796 e queria provar que a Rússia podia rivalizar com os reinos mais poderosos da Europa. Algumas carruagens dele ainda estão expostas na Câmara do Arsenal, no Kremlin de Moscou. Elas são enormes e puxadas por 8 cavalos. O corpo é feito de madeira, mas revestido com folha de ouro e adornado com pinturas luxuosas e decorações de bronze que simbolizam o poder da imperatriz. Por dentro, você verá bordados de ouro em veludo de seda e outras decorações luxuosas. Mas isso não foi feito apenas para ser bonito. Cada procissão pública era uma maneira de Catarina mostrar ao povo a força de seu governo. Também era uma mensagem silenciosa para outros países de que a Rússia já era um império poderoso. Não era fácil construir uma carruagem como essa. A Rússia é imensa, e muitas vezes as estradas eram lamacentas, congeladas ou esburacadas. Por isso, além de serem bonitas, cada carruagem precisava ser resistente. Por causa disso, os construtores de carruagens russos combinaram as melhores técnicas da Europa com materiais adequados ao clima da Rússia. O resultado foram carruagens que não eram apenas luxuosas, mas também suficientemente resistentes para longas viagens. Até hoje, elas permanecem como símbolos de uma era. Foi quando Catarina, a Grande, mostrou para toda a Europa o crescente poder da Rússia. Número 3. A carruagem de Estado do Lord Mayor, Londres. Há uma carruagem em Londres que está em uso há mais de 260 anos. Esta é a carruagem de Estado do Lord Mayor. Ela foi feita em 1757 e até hoje ainda é usada durante o Lord Mayor's Show, a cerimônia anual para o novo Lord Mayor de Londres. É uma das carruagens cerimoniais mais antigas do mundo que ainda é usada regularmente. Ela tem as cores vermelho e dourado e está cheia de entalhes e símbolos da cidade de Londres. Embora seja feita de madeira, ela é muito bem cuidada, por isso continua em bom estado mesmo após vários séculos. Essa tradição começou em 1215, quando os londrinos foram autorizados a escolher seu próprio prefeito. Desde então, o desfile do novo Lord Mayor pela cidade passou a fazer parte da cerimônia. Esta carruagem sobreviveu a guerras, incêndios e até a Segunda Guerra Mundial. Devido à restauração contínua, esta carruagem ainda funciona até hoje.
Na era dos carros e aviões, ela continua a nos lembrar de mais de 800 anos da história de Londres. Número 2. A carruagem de corrida romana da Roma Antiga. Se a Fórmula 1 é um dos esportes a motor mais populares hoje, a carruagem de corrida romana era o equivalente disso na Roma Antiga. Ela era usada no Circo Máximo, a maior arena de corridas da Roma Antiga. Era leve e tinha apenas 2 rodas. Ela era puxada por 2 até 4 cavalos e feita para altíssimas velocidades. Por causa disso, colisões e acidentes graves eram comuns. Quando a biga tombava, o condutor ainda podia ser arrastado porque as rédeas dos cavalos estavam enroladas em seu corpo. Mas em troca do perigo havia muita fama e riqueza. Um dos mais famosos condutores de biga foi Caio Apuleio Diocles, que venceu em mais de 1000 corridas. De acordo com os historiadores, ele foi um dos atletas mais bem pagos do mundo antigo. O biga de corrida romana mostra que, há mais de 2000 anos, as pessoas já eram apaixonadas por velocidade, competição e entretenimento esportivo. Número 1. A carruagem do Jubileu de Diamante, Reino Unido. A carruagem do Jubileu de Diamante é a mais nova carruagem da coleção real da Grã-Bretanha. Ela foi feita em 2012 como um presente para a Rainha Elizabeth II. O que a torna especial é que muitos dos materiais usados em sua construção vieram de lugares importantes na história da Grã-Bretanha, incluindo a Torre de Londres, o HMS Victory e outros edifícios e monumentos famosos. Por causa disso, ela é como um museu ambulante. Diferente da antiga carruagem de estado dourada, esta carruagem é moderna. Ela possui suspensão hidráulica, aquecimento e vidros elétricos, tornando a viagem muito mais confortável. Foi usada pelo rei Charles III após sua coroação em 2023. A carruagem do Jubileu de Diamante combina tecnologia moderna com mais de 1000 anos de história da Grã-Bretanha. Por isso, ela não é apenas uma simples carruagem real. Ela também é um símbolo da longa história da monarquia britânica que continua viva até os dias de hoje.